Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. É a nossa aula de português, tá no capítulo 8 do livro de vocês. E a gente vai estudar gênero textual, resenha. Vamos lá? Nas aulas passadas, lá desde o primeiro bimestre, nós estudamos vários tipos de gêneros textuais. Agora a gente vai relembrar alguns deles. Estudamos regras e jogos e brincadeiras, anedotas e piadas, cartoon, gráficos e tabelas, quadrinhos, conto jornalístico, cartas pessoais de reclamação, histórias em quadrinhos e tirinhas, literatura de cordel, publicitário, canção e entre outros que a gente já viu e vocês ainda vão ver muito mais. Então, hoje nós vamos falar sobre a resenha. O fator mais importante é que todos os gêneros possuem uma função sociocomunicativa. Então, nesta aula a gente vai aprender a fazer sobre resenha. Você já leu texto que aborda assuntos criticamente? Em síntese, as resenhas são assim: um tipo de resumo que apresenta um posicionamento positivo ou negativo acerca de um assunto. O autor analisa e critica obras, sejam textos, músicas ou filmes ou documentários. Agora a gente vai ver como a gente pode formular uma resenha. É como se você fosse fazer um bolo, você tem a receitinha ali do bolo, tem que seguir passo a passo, não é? Para fazer um bolo. Para fazer uma resenha também é a mesma coisa. A resenha, ela parece um resumo, mas ela é diferente do resumo. Toda resenha deve apresentar título, referência bibliográfica da obra, dados bibliográficos do autor da obra da resenha. Você tem que saber quem é o autor, quem foi que escreveu aquilo que você está criticando. Resumo ou síntese do conteúdo, sobre o que é aquilo que você vai resenhar, que você vai falar, sobre qual assunto, qual é o tema, e avaliação crítica. Aí você vai estar colocando a sua opinião de uma forma crítica, tanto positiva quanto negativa. Vocês têm aí no livro de vocês, na página 38 e na página 39, uma resenha já pronta, um exemplo de resenha. Eu não vou ler porque é muito grande, vai ficar muito extenso o nosso vídeo, mas vocês têm aí uma resenha sobre o filme Guerra nas Estrelas. Então, o autor aí está fazendo uma crítica a este filme. E vocês têm também, está falando sobre X-Men Fênix Negra. Ele também está juntando os dois e fazendo uma crítica. Esta já é um exemplo de resenha. Então, vocês vão ler com calma aí, vou dar um tempinho para vocês lerem com calma o texto, para vocês aprenderem como que faz uma resenha. Agora, a gente vai aí para o Saiba Mais. Resenha e resumo não são a mesma coisa, embora sejam parecidos. O resumo deve apenas conter aspectos fiéis ao texto base. Então, o resumo, ele é fiel ao texto que eu estou resumindo, sem que haja interferência opinativa do autor. Não tem a sua interferência, você só vai resumir da maneira que você entendeu, você vai resumir sem criticar, sem colocar a sua opinião. Ideias não devem ser acrescentadas. Já a resenha, ela é diferente. Ela apresenta e avalia o conteúdo. O autor da resenha pode opinar e argumentar de diversas maneiras. Eu vou opinar, vou dar minha opinião e vou falar se aquilo está certo, se aquilo está errado. Eu vou justificar por que eu acho que está certo ou por que eu acho que está errado. Eu vou colocar o meu lado da maneira que eu estou vendo. Então, isso é uma resenha.
Lembrando que eu tenho que seguir passo a passo, né, de tudo aquilo que eu falei, igual tipo uma receitinha de bolo para fazer a resenha. Agora, vocês vão fazer aí as atividades da página 40, da página 41, da página 42. Porém, a atividade e da página 43 que está esse espaço aí. Olha o espaço que vocês têm aí na página 42, atividade 8. Você vai fazer uma resenha sobre o seu livro predileto. Não esqueça das principais características que esse gênero apresenta, lá que eu falei para vocês, tipo a receitinha de bolo. Esse trabalho aí da página 42, atividade 8, vai valer ponto. Então, você vai ter aí, vai ler o seu livro, vai falar sobre o seu livro. E na próxima aula de português, você vai apresentar a sua resenha lá no nosso grupo, né, que a gente está fazendo. Vai apresentar a sua resenha falando sobre o seu livro preferido, tá bom? Daqui a pouco a gente faz as atividades junto, eu vou fazer a correção com vocês, mas a atividade 8 ela está valendo ponto. E você vai ficar como um deverzinho de casa para nossa próxima aula de português, tá bom? Até daqui a pouco.